pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde nós falamos sobre cosmovisão bíblica, sobre cultura, ciência, tecnologia e todas as esferas que um cristão ele deve agir para viver a grande comissão. Eu sou Jadiel Anacleto, ok? E eu queria pedir para você rapidamente fazer 3 coisas. A primeira coisa, eu queria pedir para você curtir esse episódio. Quando você curte, a plataforma entende que esse conteúdo ele é relevante e ela entende que tudo aquilo que tem o mesmo foco, o mesmo conteúdo, é algo que você gosta. Então, mais conteúdos relevantes, mais conteúdos sobre espiritualidade vão até você, ok? Então, eu queria pedir para que você comentasse. Quando você comenta, você nos dá um feedback. Então, fale para a gente o que mais chamou a atenção, fale para a gente o que você achou que impactou a sua vida e dê sugestões para nós. Nós precisamos do seu feedback. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar com pessoas olhando no olho e na câmera a gente não consegue ter nada disso. Então, por favor, dê um feedback para a gente gente possa ouvir você e ler aquilo que Deus está fazendo enquanto você está escutando esse episódio, ok? E eu também queria pedir para você compartilhar. Então, se abençoa você, permita que isso abençoe outros também. Talvez você não sabe como iniciar uma conversa para introduzir Jesus na vida de alguém. Mas se você mandar esse episódio, talvez você possa utilizar isso como ferramenta de evangelismo. Então, imagine a situação, você envia esse episódio para alguém e fala, cara, e aí, você escutou aquele episódio, o que você achou? E a partir disso você começa a falar sobre Jesus e você começa a viver a grande comissão. Então eu queria pedir para você curtir, comentar e compartilhar para que vidas possam ser alcançadas. Ok? Faz sentido o que eu estou falando? Eu queria falar com você sobre uma temática que é muito importante. Nós falamos sobre identidade, nós falamos sobre cultura e hoje eu queria falar com você, especialmente no mês que nós estamos chegando, que é o mês de junho, tido como uma data muito importante, o famoso Dia dos Namorados, e eu queria falar com você sobre relacionamento. Mas não se preocupa, porque a gente não vai falar apenas sobre namoro ou sobre noivado e casamento. Abordaremos isso também. Mas eu queria falar com você a respeito de todos os tipos de relacionamento. Sobre amizades, queria falar com você sobre relacionamentos entre família, entre pai, entre filho, entre mãe. E também falar sobre namoro, noivado, casamento, sobre criação de filhos. Então eu queria falar com você sobre esse tema em específico. E relacionamentos talvez seja um tema muito batido na atualidade, porque nós escutamos às vezes que eu posso viver sozinho. Por que eu vou querer me juntar com alguém? Cara, por que eu vou pegar as minhas coisas e juntar com outra pessoa? Por que eu vou querer ter filhos? Cachorro é muito mais barato. Com certeza você já ouviu coisas nesse sentido, de que andar sozinho é muito melhor. Mas essa não é uma visão bíblica. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E eu queria falar com você hoje, principalmente sobre qual é a importância de eu e você não vivermos sozinhos. Faz sentido o que eu estou falando? Então, a ciência ela nos explica hoje que andar sozinho é um risco para a humanidade. Você, ser humano, você não foi feito para andar só. Afinal, quando Deus ele cria todas as coisas, ele diz que é bom. Mas quando ele cria o homem e a mulher, ele olha no final da criação e diz, é muito bom. Não porque apenas o casamento ele é bom, mas porque o relacionamento, o homem e a mulher estar acompanhado um do outro, isso é muito bom. Isso é perfeito, é isso que Deus sonha para a humanidade. E eu estava lendo alguns artigos recentemente que falam a respeito de qual é a importância de relacionamentos autênticos, qual é a importância da amizade nos dias de hoje. E aí, a American Physical Association, ou a APA, diz o seguinte, que relacionamentos íntimos ajudam a regular emoções, promovem comportamentos saudáveis e reduzem o estresse, melhorando o sistema imunológico. Então, olha o que a ciência está dizendo para a gente, que ter amigos melhora a minha saúde, então as minhas células acabam sendo produzidas de melhor quantidade, eu consigo regular as minhas emoções, então o estresse ou a apatia ou talvez a ansiedade, a depressão, tudo isso é regulado. Os meus hormônios eles são regulados quando eu estou acompanhado de amigos.
A conclusão que essa pesquisa traz para a gente é o seguinte, que pessoas com laços afetivos mais profundos enfrentam melhor os desafios da vida e apresentam menor risco de doenças mentais. Então, talvez essa poderia ser uma das curas da ansiedade e da depressão. Ter pessoas na qual você pode confiar e compartilhar a sua história. Segundo a PLOS Medicine, eles fizeram uma pesquisa de uma amostra de revisão de 148 estudos, com uma pesquisa de 300 mil pessoas, e eles observaram o seguinte, que pessoas com laços emocionais, laços fortes, têm 50% mais chances de viver em qualquer período de vida do que aqueles que têm vínculos sociais mais fracos. Ou seja, o impacto de ter relações saudáveis é tão forte e muito semelhante ao impacto de parar de fumar. Então, quando você tem relacionamentos genuínos, quando você tem grandes amigos, você consegue, inclusive, vencer os seus próprios vícios. Faz sentido o que eu estou falando? Então, ter amigos é tão bom que te ajuda a vencer os próprios vícios. Segundo um estudo de Harvard sobre desenvolvimento adulto, ele vai dizer o seguinte, que o fator mais importante para a felicidade e para a saúde ao longo da vida nunca foi dinheiro ou fama, mas sim os relacionamentos próximos e a qualidade de vida. A conclusão que o estudo vai dizer é o seguinte, que pessoas mais conectadas socialmente com a família e amigos e comunidades são muito mais felizes fisicamente, mais saudáveis e elas vivem mais. Uau! Então quer dizer que a amizade, ela nos traz longevidade. E não é apenas a ciência que diz que a amizade é importante. Na verdade, o próprio Cristo Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele é batizado, ele anda buscando a presença do Senhor e ele chama 12 amigos para compartilhar o seu ministério. Perceba que o próprio Jesus, ele se preocupou tanto com a amizade a ponto de ele iniciou o seu ministério se preocupando com pessoas para estar perto dele. Você e eu, nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Quando nós estamos sozinhos, isso se torna antibíblico ou anticristão. Você e eu fomos chamados para andarmos com amizades. E existe uma situação de um personagem bíblico muito famoso que me arremete ao cuidado que nós temos que ter por não andarmos sozinhos. O autor de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, vai dizer o seguinte, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Ou seja, mais perigoso do que andar sozinho é você ter pessoas que elas corrompem e te afastam do propósito de Deus. Ok? Vou repetir o que eu estou falando. Andar sozinho é menos perigoso do que ter pessoas que te afastam dos caminhos e do propósito de Deus. E aí esse personagem que eu citei para vocês se chama Sansão. Então, Sansão, ele é um homem que faz um voto de nazireado. Então, ele é um homem que ele vai viver uma vida santa, buscando a presença de Deus e andando com retidão. Ele não come certos tipos de comida, ele se afasta de bebidas alcoólicas, ele não corta as pontas do cabelo como um sinal de fidelidade à presença do Senhor. Só que você percebe que a história de Sansão, lá em Juízes 13 até o capítulo 16, é uma história de um homem que ele é solitário. Você vê um homem que ganha guerras, você vê um homem que acaba com muitos soldados, um homem que ele faz feitos incríveis. Só que você não vê Sansão conversando com amigos. Muito pelo contrário, Sansão ele acaba se apaixonando por uma mulher que era extremamente perigosa. E aqui existe um pequeno problema. Quando eu não tenho amigos, qualquer pessoa pode se tornar o meu influenciador. E nós precisamos entender que influência é liderança. Faz sentido o que eu estou falando? Quando eu sou uma influência para uma certa pessoa, eu estou liderando aquela pessoa. Então, imagine um exemplo. Eu sou o irmão mais velho e durante um período da minha vida, eu vestia roupas que o meu irmão mais novo achava demais. Então, eu influenciava o meu irmão. Logo, havia um período da vida do meu irmão onde eu o liderei. Porque aquilo que eu fazia era tendência sobre a vida dele.
E quando eu não tenho pessoas de confiança para quem abrir meu coração ou me espelhar, qualquer pessoa pode se transformar num influenciador para minha vida. Faz sentido o que eu estou falando? Só que Sansão é uma amostra de alguém que tem uma conta que ela é exata, mas ela tem um resultado trágico. Sansão é um homem que anda sozinho. Ele se apaixona por uma prostituta que apenas quer saber do segredo dele, mas não se importa com ele de fato. E aí existe a matemática muito simples, que é talento incrível mais companhia errada é igual a final trágico. Vou repetir para você. Talento incrível mais companhias erradas é igual a final trágico. Quando eu sou uma pessoa que tem dons e talentos, mas eu compartilho a minha vida com quem é distante do Senhor ou com quem não tem uma visão bíblica como eu tenho, o final ele é sempre o mesmo. Ele é trágico. Então, gente, eu conheço muito pé rapado que se apaixonou pela menina certa ou que começou a andar com as pessoas certas e ele se transformou num cara incrível. Sabe aquela pessoa que você fala, poxa, esse cara aí vai ter dificuldade na vida. Mas ele começou a andar com as pessoas certas. Uau, ele deslanchou, cara. Ele foi muito mais longe do que nós esperávamos. Mas eu também conheço muito cara incrível que se apaixonou pela menina errada. Ou muita menina incrível que se apaixonou pelo cara que era errado. Era bonito, mas não era de Deus. Que ela se transformou numa pessoa com um final extremamente trágico. Então, quando eu tenho talentos incríveis, mas eu ando mal acompanhado, o final ele é muito trágico. E olha que o autor de Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, vai dizer: ajudem a levar as cargas uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Ou seja, ter amigos é muito importante, mas ser amigo também é. O autor de Eclesiastes vai dizer que é melhor haver dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Então, o contexto é, olha, nós vamos para uma viagem e é melhor que você vá acompanhado do que você vá sozinho. Por quê? Se tiver frio na caminhada, alguém te ajuda a se aquecer. Se tiver caído num buraco, alguém te ajuda a te resgatar. Então, a caminhada ela é muito importante e eu preciso ter amigos para compartilhar a minha história. Os amigos de Deus são aqueles que te permitem continuar no propósito e não que te fazem desistir. Os amigos de Deus são aqueles que te impedem de fracassar, de ficar longe do Senhor. Entenda algo, o meu problema não é eu cair, ok? Mas o meu problema é amar o chão. Então, nas dificuldades da vida, sim, você vai tropeçar, você vai ter momentos muito complicados. E não é errado você cair. Mas o maior erro seu é você amar o chão. É você ter prazer em cair. E aí acontece um ponto onde você ter amigos de Deus te impedem a cair. Na verdade, eles te resgatam no chão ou te seguram antes mesmo de você chegar a esse chão. E nós temos que ter alguém para prestar contas. Sansão não tinha ninguém para prestar contas. Ele era um cara que vivia de maneira independente, ele não tinha ninguém para compartilhar a vida com ele. Eu sou uma pessoa que eu tenho discipuladores. E quando eles estão perto de mim, eles perguntam e eu tenho que olhar no olho deles e falar com sinceridade. Os meninos que eu discipulo, eu sempre falo para eles, olha, a partir do momento que você abrir o seu coração para mim, tua vida acabou. Porque o autor vai dizer o seguinte, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Eu não perdoo pecados, quem perdoa é o Senhor. Mas eu posso auxiliar, ou as pessoas podem me auxiliar no processo de cura. A confissão é o método para chegarmos até a cura. E aí, quando eles vêm confessar o pecado deles, eu falo, cara, a partir de hoje sua vida mudou. Na semana seguinte, quando eu vejo o cara, eu falo, e aí, pecou? Pecou? E aí, caiu? Como é que tá a sua vida? Não porque eu quero saber como ele está, porque eu sou fofoqueiro, mas porque eu me importo tanto com ele e que eu quero que ele vá tão bem e tão próximo de Deus, que o meu maior medo e o meu maior receio é ele se distanciar e tropeçar e eu não estar perto para auxiliar. Assim é uma amizade verdadeira. Entenda o seguinte, que quando eu e você não temos amigos para prestar contas, o meu confidente é o diabo. Ok? Vou repetir isso para você. Quando eu e você não temos alguém para prestar contas, para abrir o nosso coração, quem se torna o meu confidente
é o diabo. E o diabo, ele é muito bom em guardar segredo por um período. Mas ele também é muito bom em te fazer cair, porque ele tem prazer nisso. E aí, quando a gente entende tudo isso, nós percebemos quão trágica é a história de Sansão. Sansão, ele se entrega para aquela prostituta, ele conta seus segredos, ela leva os seus segredos para o povo captura Sansão, raspa sua cabeça e faz ele de escravo, fura os seus olhos. E aí essa é uma sacada muito importante. Os amigos de verdade, eles te fazem cego para o pecado, mas os amigos falsos, eles te tornam cego pelo pecado. Eles te obrigam a viver em pecado e você se torna cego, você não consegue ver tudo aquilo que Deus tem para você. E aí, o final de Sansão ele é tão trágico, porque Sansão ele ora a Deus e ele pede forças. Mas ele pede força para apenas uma coisa: matar quem está perto dele e inclusive matar a ele. Quando eu não confesso minha vida para alguém, quando eu não tenho amigos para compartilhar a minha história, o meu coração, o final mais trágico é morte e uma morte sem Deus. Tem algo mais aterrorizante que isso? Você passar a sua eternidade morto, mas morto sem Deus, atormentado pelos seus pecados, atormentado pelo diabo. Posso te fazer uma pergunta? Você tem confessado seus pecados? Você tem tido amigos de verdade? Você tem pessoas para prestar contas? Você é discipulado? Entenda uma coisa, nós somos chamados não para fazermos eventos, nós somos chamados para cuidarmos de pessoa. Jesus não mandou você ir por todo mundo e fazer um evento, fazer uma conferência. Ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e façam discípulos. Você tem discipulado pessoas, você tem sido discípulo de alguém, aprendiz de Cristo, mas que submete a uma história e a uma liderança de alguém? Tenha alguém para ser o seu amigo. Tenha alguém para ter como você, como amigo, como irmão, porque a amizade ela importa. Eu já vi muita pessoa voar perto de grandes amigos, mas eu vi muita gente se afundar porque teve péssimos amigos. E entenda algo, quando Jesus Cristo morreu, ele disse para nós que ele deixaria um amigo, um consolador. Se existe alguém que você deve buscar primeiramente o relacionamento, é com o Espírito Santo. E o Espírito Santo trará a você pessoas semelhantes a ele, sensíveis a ele. E aí você terá amigos que valem a pena. Pior do que não ter amigos é ter amigos que te afastam do propósito de Deus. Tenha amigos, seja amigos. E por favor, seja um bom amigo agora e envie esse vídeo para alguém. Cara, envie esse episódio para alguém, porque eu tenho certeza que você que está escutando isso aqui, você está andando sozinho, você está precisando de amigo. Deixa eu te falar, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai receber novos amigos. Amigos que te levarão para mais perto dele. Essa é a minha oração. Deus abençoe você e até o próximo episódio.